Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre essa aplicação que está aqui na tela, na IHM, né? Eu estou usando o simulador da IHM, em que nós temos dois pistões pneumáticos. E aí o propósito aqui vai ser que através do SFC nós façamos a automação desses dois cilindros. Então, a saber da aplicação, existem duas possibilidades que são selecionadas através dessa chave seletora que está aqui embaixo. Tá? Então, uma delas é o acionamento sequencial dos pistões, ou seja, acionando a válvula aqui Y1, eu impulsiono esse pistão para baixo, ele vai chegar até o ponto mínimo aqui abaixo, que é determinado por esse sensor de curso X2, assim como o ponto máximo aqui para cima é determinado através desse sensor X1. E aí, depois de ter chegado ao ponto máximo abaixo, vai subir novamente. A hora que ele chegar novamente nesse sensor X1, na sequência, o pistão 2 vai fazer a mesma operação. Então, ele vai descer até bater em X4 e depois sobe até bater em X3 de volta. Uma vez selecionado essa forma, né, sequencial, para iniciar o processo, o operador tem que apertar esse botão Start. O botão Start ele vai estar disponível para o operador apertar quando a lâmpada desse botão estiver acesa, né? Então, a lâmpada desse botão é o Y0 e o botão em si é o X0. Existe outra forma de operação que é a paralela. Então, selecionando aqui, da forma que eu fiz aqui, mudando para paralelo, os dois pistões vão ser acionados simultaneamente. Ou seja, ambos os pistões vão descer até o mínimo, vamos falar assim, né? Ou seja, a posição mais avançada, quando X2 e X4 vão estar acionados, e aí eles vão fazer isso ao mesmo tempo. Quando baterem embaixo, ambos vão subir novamente e bater, respectivamente, em X1 e X3. Bom, com isso, vamos fazer aqui o programa em SFC para essa automação. Então, eu tenho aqui o meu projeto, né? Então, eu tenho aqui um programa já, que é um programa que ele serve para rodar aquela simulação, parte da simulação. Vamos ignorar esse programa. E aí vamos criar o programa para fazer a automação. Então, para isso, eu clico com o botão direito em Scan, Add New Data. Vou selecionar aqui, primeiro vou pôr um nome, né? Vou colocar aqui SFC. A linguagem do programa vai ser SFC. Bloco número 0, Scan, tudo certinho. Apertar OK. Então, está criado aqui o programa de SFC. E a partir daqui nós vamos fazer a automação. Então, eu vou diminuir um pouco o zoom usando a tecla Ctrl e mais a rodinha do mouse aqui para poder diminuir o zoom, né? Então, em seguida, uma outra coisa que eu vou fazer é quando a gente abre uma determinada ação aqui, vocês vão ver que ele abre uma janela que ela fica num tab aqui separado, numa aba separada. Eu vou deixar a janela flutuante. Então, para isso eu já vou, no meu programa inicial aqui, ele não vai fazer absolutamente nada. Na verdade, ele vai simplesmente colocar a lâmpada do Start ligada lá. Então, aqui eu vou colocar o nome da minha ação. Isso vai facilitar para nós, em termos de depois localizar as ações, saber o que está fazendo. É interessante você utilizar essas ferramentas de nome para colocar valores interessantes aqui, né? Ou seja, colocar nomes que te ajudem a lembrar o que cada pedaço do programa está fazendo. Então, aqui, nessa parte aqui, eu vou colocar simplesmente Start Lamp On. Vou colocar esse nome. Vou fazer essa programação em Ladder. E aí ele fica com essa janela aqui, ficam duas abas, né? Então, para facilitar, eu
eu prefiro colocar a aba flutuante aqui, vou deixar ela flutuante. Vou ajeitar aqui num espaço que eu considero interessante, que é um espaço um pouquinho menor aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Vou diminuir um pouquinho mais para não nos atrapalhar também. Bom, em seguida, então, o que nós vamos fazer aqui? O primeiro passo, então, passo inicial, como eu disse, vai ser ligar essa lâmpada desse botão que é o Y0. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vou colocar aqui nessa ação F5, SM400, e vou colocar uma bobina de Y0. Certo? Então, vou apertar F4 aqui para converter. Ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que a transição ainda não foi feita, etc. A gente vai cuidar disso depois, mas eu vou compilando e ignoro por hora essas mensagens até o final do programa, quando eu vou compilar todo o programa. Aí sim, isso daqui vai ser importante. Por hora, não é algo que eu vou me preocupar. Bom, em seguida, a transição. Depois de eu ter colocado a lâmpada de Start em On, a transição vai ser justamente apertar o botão de Start. Nessa transição, eu vou colocar aqui Start. Botão Prest. Eu estou colocando em inglês, repara, né? Não é para ficar chique, não. É porque eu já me deparei com situações em que os clientes recebem máquina de fora, de países que a gente não tem familiaridade nenhuma com a língua, né? Então, vamos falar de China, ou às vezes da Suécia, ou às vezes de outros países, e o pessoal nesses países coloca todos os comentários, todos os indicativos, às vezes nomes de variáveis, nas línguas nativas. Isso atrapalha bastante na hora que uma pessoa vai dar manutenção, porque não consegue facilmente associar uma determinada função ao que faz na máquina. Quando a gente coloca em inglês, que é uma língua mais universal, assim por se dizer, fica mais fácil das pessoas compreenderem, né? Então, do que colocar na língua nativa, é melhor colocar dessa forma. Como a gente nunca sabe quem que vai mexer no programa, o ideal seria esse, tá? A menos que se tenha garantia e certeza absoluta que a máquina vai ser apenas para o mercado local. É importante, é uma boa prática você procurar colocar os nomes das variáveis em inglês, tá? Então, isso é apenas uma boa prática. Bom, então aqui nós vamos fazer o seguinte. Então, quando for apertado o botão botão X0, né? Quem que é o botão X0? Justamente o botão de Start aqui. Então, eu vou evoluir desse estado aqui inicial para o próximo estado, certo? Então, X0, e aí ele vai causar uma transição. Lembrando que quem não assistiu o primeiro vídeo meu a respeito de SFC, vou deixar um link aqui no cantinho, e você pode assistir lá em que tem essas situações mais básicas a respeito do SFC. Okay? Bom, em seguida, nós colocamos aqui então o botão de Start pressionado, e aí o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser garantir que os dois pistões estejam na posição mais acima, ou seja, eu vou acionar as válvulas de Y2 e Y4 de maneira a garantir que X1 e X3 tenham sido acionados para ele partir dessa situação inicial dos dois pistões recuados. Então vamos lá. Então como é que eu faço isso? Eu posso utilizar simplesmente eu vir aqui embaixo de End Step, inserir um novo step, vou colocar aqui uma nova ação, e essa ação vai ser Pistons Up, os dois pistões para cima. Okay? Então vou colocar aqui F5 SM400, acionando simultaneamente as bobinas de Y2 e Y4. Y2, e aí aqui eu vou vir
na frente do contato, apertando a tecla Ctrl e a tecla de setinha para baixo do seu teclado. Você abre uma derivação assim e coloca 7y4. Muito bem. E aí eu vou ficar acionando, vou ficar nesse step até quando? Até que ambos os pistões cheguem na posição máxima acima. Então, o que eu tenho aqui? Quando x1 e x3 forem acionados. Muito bem. Duplo clique aqui no Transition 0. Vou trocar aqui pistons are up. Então, que os pistões estão para cima. Então, vou colocar aqui um contato, F5, de X. Só lembrando que eu esqueci aqui de novo. X1 e X3. X1, X3, causando a transição. Aqui nesse caso, se qualquer um dos pistões não chegar, não vai causar transição. Ele vai esperar o pistão chegar na posição mínima ou na posição mais recuada, vamos falar assim, antes de prosseguir para o próximo step. Legal? Muito bem, vamos apertar aqui F4 para compilar. Compilado. Beleza, então apertou o botão Start, os dois pistões foram para cima, e agora o que nós vamos fazer? Então agora vai depender do tipo de operação, e agora é que vai ficar interessante, porque nós vamos falar de dois tipos de derivações diferentes de SFC, uma chamada derivação seletiva e a outra chamada derivação paralela. São dois recursos interessantes do SFC que você pode utilizar e que vão facilitar a visualização de como a lógica ocorre no caso dessa automação. Então vamos lá. Então eu vou ter que observar em que estado que está esse seletor aqui. Então o seletor, conforme está aqui, né? Então se o M100 estiver em off, significa sec. Então eu vou colocar aqui o M100 desligado, aqui na minha lógica, para que a sequência seja feita de acordo com o que eu expliquei que seria o sec. Primeiro um pistão, depois outro pistão, e aí volta para o início do processo. Então vamos fazer isso. Até nós vamos fazer o seguinte, nós primeiro vamos fazer desta forma, e depois nós vamos colocar a derivação seletiva. Ok? Para a gente testar, ver se está ok o nosso SFC, de uma maneira simples, plena, de acordo com o que nós vimos no último vídeo. Então eu vou colocar aqui, eu poderia colocar essa lógica junto aqui, né? Combinar as duas lógicas, coisa e tal. Mas eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui, e isso é perfeitamente normal, tá? Para ficar bem claro, eu vou separar as duas transições, mas eu não posso pôr uma transição abaixo da outra. Eu tenho que dividir as transições por um estado. Só que o estado que eu vou ter aqui embaixo, ele não vai fazer absolutamente nada, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso, tá? Então eu vou mostrar para você como. Você clica aqui, Insert Step. Aqui nesse step você vai ter uma ação. Da mesma forma, nós vamos clicar, dar um duplo clique nela. Nós vamos colocar aqui do nothing, ou seja, não fazer nada. E eu vou deixar sem programa aqui. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso simplesmente não colocar nada na ação. Senão, na hora de compilar, ele não deixa compilar o programa e, obviamente, você não vai conseguir transferir, tá? Então, simplesmente faça um programa que não tem nada dentro, sem problema nenhum, ok? E aqui nessa transição, que está marcada como transição 0, vou dar um duplo clique e vou colocar aqui sec selected, ok? Então, é a situação em que está selecionado a opção sec. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um contato testando realmente se sec está selecionado, né? Então, vou colocar aqui M100. E aí eu vou colocar aqui tran e F4. Ok? Muito bem. E se o sec for selecionado, o que tem que acontecer?
nós temos que primeiro acionar o Y1 até que chegue no sensor X2. Quando chegar no sensor X2, vai desligar o Y1, vai ligar o Y2, volta para o sensor X1, e aí ele vai fazer o mesmo para esse outro pistão. Então vamos lá. Então, a primeira coisa é acionar Y1 até que ele chegue em X2. Então vamos lá. Então vou colocar aqui um step. E aí eu vou colocar aqui nessa ação piston 1 down. E aqui eu vou colocar SM400, porque eu não posso deixar sem um contato inicial, né? Só lembrando. E vou acionar de novo Y1. Y1 vai ficar acionado até que, na minha transição, ele chegue até X2. Então aqui eu vou colocar piston 1 is down. E aí eu vou colocar aqui F5 X2, causando a transição. 4. Muito bem. Então agora o próximo passo é subir o pistão. Então vamos lá. Vou colocar mais um step. E agora o pistão vai para cima. Então, piston 1 up. E aí eu vou colocar aqui F5 SM400. E agora eu vou acionar o Y2. E aí, quando ele chegar em cima, que é o que vai causar minha transição, é o X1 que vai estar ligado. Então, piston 1 is up. E aí aqui eu vou colocar X1, causando a transição. Muito bem, vamos ver então aqui alguns detalhes. Então, chegou nesse ponto aqui, ele vai causar essa ação de descer o pistão. Repara que eu acionei uma bobina. E aí, essa bobina ela vai ficar acionada enquanto o step 2 estiver ativo. Quando ocorrer a transição em que X2 ligar e a execução passar para o step 3, o que acontecia aqui do Y1 estar ligado não vai mais acontecer. Então ele vai deixar de ligar Y1 e vai passar a ligar Y2. E aí o processo inverso vai acontecer e o pistão vai subir. Okay? Na sequência, essa mesma lógica tem que ser feita para o pistão 2. Então eu vou fazer aqui na sequência, mas de forma acelerada para não ficar muito cansativo o vídeo. Ok? Concluída então a lógica para o pistão 2, então agora eu preciso retornar lá para o início para dar a possibilidade do operador fazer um próximo ciclo apertando novamente o botão de Start. Só lembrando que, de novo, vamos considerar por hora o sequencial, depois a gente faz o paralelo. Então, para isso, eu clico aqui com o botão direito no End Step, venho aqui em Edit, vou aqui em End Step Jump,
e aí ele vai pedir para mim um step aqui. Eu vou colocar o step inicial, o clique, enter, e aí ele vai criar esse retorno que você está vendo aqui, ok? Eu não preciso desse step que está logo aqui acima, simplesmente deleto ele, vou apertar delete, e pronto, está feita a minha lógica. Vamos testar então? Então agora o que eu vou fazer? Vou carregar isso aqui no meu CLP, no meu caso é um simulador. Você também pode fazer aí na sua casa com um simulador. Ainda aqui em online, Write to PLC. Lembrando que antes eu apertei o botão que está aqui, ó, para poder startar o simulador. Senão ele vai tentar escrever via porta Ethernet. Em seguida, vou selecionar programa e parâmetro, execute. Aí ele reclamou que não está compilado. O que a gente tem que fazer? Fecha, converte e aí rebuild all. Vai compilar, não gerou nenhuma falha. Repara aqui na janela output, significa que nós estamos prontos para carregar. Então, write PLC, execute, yes to all. Resetou o simulador, e aí nós estamos prontos para iniciar o processo de teste aqui. Então, veja que o botão Start já está aceso, vou colocar para monitorar, então, apertar F3 aqui, legal. Então, estamos monitorando, ó, Y0 ligado, e o meu SFC no atual momento está no step 0. Então, é isso que está aqui. Agora eu vou apertar o botão Start. Apertando o botão Start, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Evoluiu aqui para esse step, que ele não faz nada. Bom, e aí, pessoal, eu cometi um erro aqui, olha só. Repara que meu step, ele está parado aqui. Ficou fácil da gente localizar aqui o que está acontecendo, ó. Ele ficou parado aqui, não é? Fazendo nada e aguardando o quê? M100. Aqui eu coloquei que quando M100 é off, significa sec. M100 off significa o M100 desligado, né? Então eu deveria colocar aqui um contato normal fechado. Tá vendo? Então, isso aqui já foi uma demonstração de que o SFC ele se torna mais fácil quando você tem essas situações de automação. Tá? Não fiz isso proposital, tá? Não vou aqui contar nenhuma mentira, mas repara que eu não precisei fazer muita análise aqui para poder concluir isso, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou parar a monitoração, vou vir aqui online, monitor, stop all windows, vou vir aqui no sec, vou trocar aqui, tem que apertar F2 para voltar para o modo de edição, ok? Sempre tem que estar só as bordas assim nesse azul escuro, então você aperta F2 sempre que não tiver assim para poder entrar no modo de edição, duplo clique e vou trocar aqui esse contato para normal fechado, que é o que deveria ser o correto, ok? Vou compilar e vou carregar de novo para o PLC. Então, escrever para o PLC, que aí ele vai começar do início, tudo certinho. Escrever para o PLC, carregar tudo. Muito bem. E aqui eu vou novamente colocar para monitorar. Então, vou apertar F3. E aí eu vou selecionar essa ação. Estamos lá de novo no step inicial. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Então, estamos no sec aqui, que é justamente o M100 igual a off. Então, o contato tem que ser normal fechado para testar que ele está desligado, né? E vamos ver o que vai acontecer. Olha, agora funcionou. Tá? Vocês não chegam a enxergar aqui o X4, perdão, ligado, porque é muito rápido o processo em vistas da atualização aqui com o simulador, tá? Mas se ele ficasse parado aqui em cima do ponto mais baixo, certamente nós íamos enxergar o X2 ligado. Então, novamente, ó,
fica vermelho aqui na animação na medida em que uma certa válvula está sendo acionada, ok? Muito bem, então agora nós vamos fazer o seguinte. O próximo passo nosso agora vai ser fazer a lógica do paralelo, e aí vai ter algumas coisas interessantes aqui que nós vamos ver a respeito do SFC. Vamos lá? Então aqui eu vou dar em online, monitor, stop ao Windows. E aqui, pessoal, onde a gente tem o meu SEC, agora eu tenho a possibilidade de ou o M100 está desligado ou o M100 está ligado. Se ele estiver ligado, ele vai executar o paralelo, em que os dois pistões vão ser acionados ao mesmo tempo. Então, como é que nós fazemos isso? Então, nós vamos inserir aqui, em cima dessa transição SEC, essa opção aqui, ó, Insert Selection Branch Leg. E aí vai ficar dessa forma. O que nós precisamos fazer em seguida? Nós precisamos colocar essa lógica toda dentro desses dois delimitadores da transição seletiva. Só que, se eu for selecionar tudo aqui, até essa última transição, por causa desse jump, ele não vai deixar eu mover lá para dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me valer de um subterfúgio aqui. Então, eu vou adicionar aqui, ó, cliquei aqui, vou adicionar um step. Logo abaixo da última transição, coloquei um step. E eu vou selecionar aqui, clicando e arrastando, todos esses steps, exceto o último que eu acabei de criar. Okay? A gente criou isso aqui só para poder arrastá-la para dentro, depois nós vamos apagar. Okay? Então aí eu venho aqui com esse step que está aqui. Já está tudo selecionado, não é? Então clico, mantenho o botão pressionado e arrasto aqui para dentro. Com isso, vamos conferir aqui, ó, todos os steps até o piston 2 is up já está dentro da derivação seletiva, ok? E aí com isso eu posso retirar esse step que tem aqui abaixo. Se eu retirar o step, ele apaga a transição imediatamente, porque eu não posso ter duas transições juntas, ele não vai deixar essa transição, mas é que está logo aqui abaixo. Então eu vou deletar. Pronto. Então repara que a transição seletiva, no momento em que tem uma bifurcação, as transições em si, elas ficam abaixo da derivação. Por quê? Nesse caso, ou ele vai tomar esse caminho da transição TR2, que é onde está SEC Selected, ou então ele vai para esse caminho onde agora está Transition 0 aqui, okay? Que é onde a gente vai fazer a nossa lógica do paralelo, ok? E é isso justamente o que eu quero. Ou ele vem para esse caminho, ou ele vai por esse caminho, dependendo do que for selecionado aqui na EHM. Bom, nós sabemos que para esse caminho, significa o M100 desligado. Para o outro caminho, que seria onde está o paralelo, seria com o M100 ligado, que é justamente a outra situação daquela seletora. Então vamos colocar aqui, um duplo clique no Transition 0 aqui, vamos mudar o nome para Par Selected, que seria o paralelo. E aí a lógica vai ser oposta à lógica que nós pusemos aqui no SEC Selected. Então, F5, M100, ao chegar nesse ponto de execução, o programa vai tomar ou esse caminho ou esse caminho. Não tem como tomar os dois caminhos ao mesmo tempo, porque esse tipo de derivação é uma derivação seletiva. Poderia ter mais opções aqui, 3, 4, 5, vamos supor que eu tivesse uma receita, tivesse 5 opções, eu ia simplesmente adicionando aqui, né, esse leg, né, e aí ele ia adicionando para o lado direito aqui as seleções, certo? Bom, então no nosso paralelo agora vamos falar da lógica. Muita coisa a gente pode aproveitar da lógica, das ações que eu tive aqui nessa situação do sequencial.
E é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou criar novos steps, porém as ações eu vou aproveitar as ações que eu já criei aqui nesses steps aqui abaixo, tá? Na parte do sec. Então a primeira coisa aqui que eu vou colocar aqui, no caso selecionando essa transição para aqui, eu vou colocar essa opção Insert Simultaneous Branch. Então repara que agora, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais para cima, nós vamos ter essa derivação paralela. Repara que as linhas são em paralelo aqui também, né? Como nós havíamos visto no primeiro vídeo, o exemplo que eu mostrei para vocês de um SFC feito por outra situação de um outro fabricante. Então é meio que padrão essas linhas paralelas para dizer que a lógica aqui vai correr em paralelo e não é uma derivação seletiva. Significa que ao chegar nesse ponto aqui, se tomar esse caminho aqui do paralelo, ele vai executar Step 2 e Step 3 simultaneamente. Então vou mostrar para vocês aqui do lado esquerdo o que eu faria aproveitando as lógicas que eu já fiz aqui para o sequencial aqui no paralelo. E aí vai ficar bem fácil. A diferença aqui vai ser que o que eu tenho aqui de piston down e up e piston 2 down e up vão ficar em paralelo. E aí basta que eu faça o seguinte, olha. Então, selecionado, a primeira coisa vai ser mandar, né, numa das pernas aqui do paralelo, mandar o pistão 1 para baixo. E aí o que eu posso fazer? Clico aqui no Action 0. A lógica vai ser a mesma que essa, então, se eu apertar a tecla F2 do teclado, vai aparecer essa Combo Box. E aqui eu seleciono que nesse step aqui eu quero que aconteça a ação Piston 1 Down. Olha que fácil. Já está feito lá. Se eu tivesse uma lógica maior, nem se fala, e consumiria muito menos tempo do que se eu fizesse automaticamente. Em seguida, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o Step 2 e vou dizer que eu quero uma transição logo abaixo. Se eu colocar uma transição, automaticamente ele coloca um outro step aqui. Fiz isso porque se eu colocasse um step, né, ele ia gerar mais uma transição e um outro step. E se eu coloco uma transição, automaticamente ele coloca um step entre uma transição e outra, porque a derivação paralela ela não tem as transições para dentro, ou seja, antes da junção da execução em paralelo. Vai sempre embaixo. Por quê? Espera-se que todas essas ações que forem ocorrer em paralelo, no caso aqui são duas ações, elas terminem e a hora que todas chegarem ao final, aí sim a transição que está marcada agora como transição 0 aqui é válida. Então são duas condições. Todas as execuções terem chegado ao fim da linha aqui e mais a lógica que tiver aqui dentro da transição 0. Ok? Bom, então continuando, então piston 1 down, e aí eu preciso checar se o pistão 1 está embaixo. Então eu faço a mesma coisa. Venho aqui, aperto F2, e aí eu posso escolher uma lógica de transição que já esteja feita, olha só. Fica bem fácil. Então venho aqui em piston 1 is down, que é o que eu vou verificar, e pronto. Ele manda o pistão 1 para baixo e verifica se o pistão 1 está embaixo. Ó. Uma lógica que eu já tinha criado. Vamos fazer mais um? Aqui no Step 4. Novamente, aqui na ação, agora vai ser o quê? Piston 1 up. Então, apertar F2, seleciono aqui. Ó. Piston 1 up. Pronto. E aí vou precisar colocar mais uma transição logo abaixo aqui. Então, vou colocar para inserir uma transição. Nessa transição aqui, eu colocaria, né, o piston 1 up. Só que eu não vou fazer isso. Por quê? Eu vou colocar aqui, nessa transição 0, o seguinte. Quando ambos os pistões estiverem acima, ou seja, X1 e X3 estiverem ligados, eu vou finalizar a minha execução paralela. Então, eu não vou colocar esse step, essa transição aqui. Vou deletar a transição, ele já deleta o step, e depois nós vamos criar no lugar do transition 0
essa condição que já envolveria os dois pistões. Legal? Então vou fazer a mesma coisa aqui para o lado direito. Vou fazer sem muito comentário, vou passar bem rápido o vídeo aqui, novamente para não ficar muito cansativo o vídeo. Então pronto, já estou com as duas pernas aqui do meu paralelo. Então veja que ao mesmo tempo ele vai mandar tanto o pistão 1 quanto 2 para baixo, verificar se os dois estão embaixo, mandar ambos para cima. E aí aqui nessa última lógica nós vamos testar se tanto o pistão 1 quanto o pistão 2 estão para cima. Então como é que nós faríamos isso? Eu vou criar uma nova lógica aqui nesse caso, dar um duplo clique aqui no Transition 0, vou colocar aqui pistons 1, 2, ar, up. E aí, na minha lógica, obviamente eu vou testar o quê? Se x1 e x3 estão ligados. Vamos lá? Então, F5, x1 e x3 estão ligados, ele causa a transição, encerrando aí o meu ciclo paralelo. Então apertei F4 aí para compilar. Ele compilou e aí o que vai acontecer? No meu fechamento do seletivo, ele fechou aqui. Automaticamente ele vai voltar para o início e vai dar a chance de um novo start. Vai dar um novo start, colocar os dois pistões para cima, verificar se os dois pistões estão para cima. Poderia até aproveitar essa lógica, né? Aqui embaixo, olha só. Poderia, né? Uma otimização que eu poderia fazer, mas tudo bem. Em seguida ele vai aqui, não vai fazer nada, vai ficar só, vai verificar se está sec selecionado ou se está par selecionado. Se estiver par selecionado, vai executar esses dois em paralelo. Executou os dois em paralelo, os dois pistões chegaram na posição de cima, finalizou, ele volta lá para cima dando a chance de um novo start. Legal? Então é essa a lógica. Vamos agora compilar tudo, vamos dar um rebuild all e vamos testar. Então, vou colocar essa janelinha um pouco para baixo, né? Online. Já estou com o meu simulador aberto, então se eu escrever aqui, ele vai escrever para o simulador. Eu não vou selecionar programa e parâmetro, eu vou selecionar só programa dessa vez, porque eu não mexi nada nos parâmetros, né? Então, eu só mexi aqui no programa main, e vou carregar só o programa main. Ele vai mais rápido e não exige que o simulador seja resetado, tá? Então, vou mandar executar. Lembrando, né, que o meu programa main é o que carrega o SFC, né? Então, carregou. Pronto. Agora vamos testar. Então, eu vou apertar F3 aqui, dentro do SFC, ele vai entrar em modo de monitoração. Vou selecionar essa ação, que é onde nós estamos, e agora, nesse momento, deve estar a lâmpada, né, do botão ligada lá. Vamos ver? Olha lá, a lâmpada está ligada. Vamos testar o sec, para ver se ele está funcionando primeiro, depois a gente vai mudar para o par. Então, vamos lá. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. E voltou aqui para o step inicial. Legal. Agora eu vou mudar para o paralelo. Vamos ver? Cliquei aqui, mudou para o paralelo. E agora eu vou dar um start. Olha lá. Ambos desceram, ambos subiram e voltou para o start. Viu que bacana? Vou colocar para cá para a gente poder enxergar. Vamos ver como é que vai ficar a monitoração aqui, ó. Olha lá. Start. Ó, ambos. E depois voltou lá para o start, lá em cima. Legal, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma última coisa que eu queria mostrar era justamente com relação a uma situação de defeito. Vamos imaginar, por exemplo, que esse sensor X2 aqui, ele tenha acontecido algum problema. O que vai facilitar o SFC na minha manutenção para identificar um problema?
Então eu vou simular aqui uma situação, vou apertar aqui em cima do X2, meu programa está feito para isso. E essa lampadinha que vocês estão vendo aqui no canto significa, olha, agora está válida a situação em que o X2, apesar de acender o LED dele, imagina uma situação real, em que acendesse o LED do sensor, que pode ser normalmente um sensor do tipo indutivo, mas o sinal não chega até o CLP. Tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Vou colocar aqui numa situação do sequencial, que é mais fácil de enxergar, mas depois a gente pode ver no paralelo como fica também. Então se eu der um Start aqui, o que vai acontecer? Ele vai chegar no sensor e acontecer um problema na máquina. Como é que a gente faz para diagnosticar? Olha, está acionado essa válvula aqui, do Y1, e X2 teoricamente está ligado, mas vamos ver onde o programa parou? Olha aqui, ó, o programa parou nesse step 7, ou seja, ele está mandando ligar o Y1, ok, isso está correto. E o que ele está aguardando? Ele está aguardando o X2 ligar. Aparentemente, X2 está acionado, mas o sinal não está chegando para o CLP, então pode ser um problema nesse sensor ou um problema na ligação elétrica. Tá vendo? Fica bem fácil de localizar um problema que esteja ocorrendo, ok? Eu vou deixar no link aqui abaixo, disponível num caminho, esse programa para vocês que eu fiz, e essas telas de HM também, caso algum de vocês queira testar. E aí vocês podem fazer o teste aí com paralelo e conta para mim depois o que aconteceu, as dificuldades que você teve ou alguma dúvida que você tenha. Legal? Pessoal, então por hoje era isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.